Fica de pé, pega a tua Bíblia na mão. Livro de Daniel, capítulo de número 2. Quero dizer para vocês que eu nem com a Evelyn conversei muito a respeito do que estava sendo feito, o tema, a ideia. Igreja, preguei algo parecido assim. Durante essa semana, para esse tema, o mesmo tema, quase que a mesma mensagem, alguma diferença. E esse negócio, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Preste atenção, livro de Daniel, capítulo 2, versículo 27 e 28. Na presença do rei, o rei requer nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. E o 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. E ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as são estes. 27. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem ninguém, nem nada e nem ninguém, mas há um Deus nos céus. Amém? Há um Deus no céu. Feche teus olhos, Pai, fala conosco mais uma vez. Nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para que possamos, Deus, ter ouvidos. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém, meu irmão, pode se assentar. Daniel era um profeta de Deus, um homem de Deus do seu tempo. Ele estava aqui diante de uma situação de vida ou morte. E esse ao rei, que ele percebeu que o sonho trouxe algumas decisões, algumas coisas. Era importante que ele entendesse. Era importante que ele compreendesse, porque ele queria tomar decisões corretas, ele queria tomar decisões certas. Alguém que pudesse oferecer uma saída, alguém que pudesse trazer uma solução dentro daquilo que ele tinha recebido. E adivinhos, os sábios, os que detinham o conhecimento, o saber, aqueles que eram chamados por ser alguns até místicos. E ele lançou um desafio a estes homens, porque Nabucodonosor, ele não estava em busca da verdade. É a mesma busca que o homem tem em todos os tempos. É a mesma busca que nós temos hoje no nosso tempo. Nós buscamos a verdade como Nabucodonosor buscava a verdade. Então, para que ele não fosse enganado, ele chamou os sábios todos. Este sonho me perturba demais, e eu quero saber a interpretação, e eu quero saber o que tem a ver com esse sonho, com a nossa vida. Ele disse, mas eu não vou contar para ninguém o meu sonho. Eu quero que vocês adivinhem o meu sonho. Eu quero que vocês digam o que foi que eu sonhei e ainda me... Os sábios disseram, rei, isso é impossível, rei.
Diga-nos o teu sonho, então nós te daremos a interpretação. E o rei disse: não. Que vocês querem me enganar, eu vou contar o sonho, vocês vão dar uma interpretação qualquer para me enganar, eu não quero palavras mentirosas. Se vocês têm a verdade com vocês, então vocês vão adivinhar. E eles não souberam dizer. E eles não tinham como encontrar uma solução, uma saída. Então o rei mandou que todos os sábios de serem enganados. Ele estava cansado de correr atrás de soluções e não encontrar. Ele estava cansado de correr atrás de mentiras. Provavelmente ele foi enganado várias vezes, diversas vezes. Adivinhe o sonho. Então Daniel, homem de Deus, tido também no seu tempo como um homem sábio, um homem cheio de... Estava sobre Daniel, reconhecido já em outras vezes, foi também buscado para que ele fosse também morto. Disse: me dê um tempo, rei, me dê um tempo, porque eu vou orar, eu vou buscar de Deus uma solução. E então a Bíblia diz que Daniel foi orar e Deus revelou a Daniel. Deus revelou a Daniel. E depois ainda Deus deu a interpretação do sonho a Daniel. E quando Daniel recebeu de revelação, quando Daniel recebeu de Deus cheio de coragem, então foi até o rei com ousadia e disse essas palavras que nós lemos aqui. Quando ele disse ao rei: ó rei, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos, nem ninguém pode declarar ao rei. O que o rei procura não tem lugar nenhum, mas há um Deus nos céus. O rei que detinha todo o poder da vida e da morte. O rei que poderia mandar matar sem que ninguém perguntasse nada, sem ter que julgar. Eles se auto-intitulavam, ou muitos o intitulavam, inclusive como uma figura divina, o soberano, o grande soberano. Daniel chega diante dele, cheio de Deus, da revelação de Deus, e diz: rei, você não é nada, há um Deus do céu que é tudo. Você está governando, mas o governo é Ele. Existe um Deus nos céus e Ele é quem revela. É o Deus dos céus que faz. Ele está dizendo o que Ele vai fazer. Ele está dizendo como Ele vai fazer. Porque o soberano é Ele. Porque o governador é Ele. Aquele que manda é Ele. E depois Ele falou: e você, estátua de Nabucodonosor e dos tempos, o que Deus disse que ia fazer desde o tempo de Nabucodonosor até os dias de hoje e ainda os dias vindouros, no livro de Daniel. Mas o que eu quero dizer é que Deus se mostrou naquela época, no tempo oportuno, através daquele a quem escolheu, através daquele a quem que Deus, Ele se revela nessa terra, é através do... Deus se revelava através dos profetas, mas hoje Ele se revela através da sua igreja, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós é que somos os agentes de Deus aqui nessa terra deste tempo. Nós é que fomos chamados por Deus para levar a esperança a um mundo confuso, que não sabe mais em que acreditar, que não sabe mais que caminho tomar, que não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, mas está desejoso de conhecer algo verdadeiro. E nós, a igreja do Senhor, fomos chamados por Ele para que possamos fazer isso. Criança, eu ouço a igreja falar e pastores falarem, e canções foram cantadas para que Deus saia na nossa nação, para que Deus faça algo na nossa nação, para que Deus faça algo no nosso Brasil, para que Deus mude as coisas no nosso Brasil. E desde pequeno eu ouvi. E chegou um tempo que Deus começou a se mover, irmão. Deus começou a fazer alguma coisa.
nós clamávamos para que Deus mudasse as coisas, e Deus começou a fazer a parte dele, porque nós vivemos um grande tempo de avivamento das nossas igrejas. As igrejas cresceram, Deus se revelou, muitos missionários nas igrejas, de maneira que hoje o número do povo evangélico é muito maior do que há 30, 40 anos atrás. Aqui no Brasil nós somos aproximadamente 40% de evangélicos, dizem os dados do IBGE. Então a igreja cresceu, e a igreja só cresceu, esteve movimentando-se através da igreja. Muitas famílias foram restauradas, homens foram levantados, dons foram distribuídos. Deus levantou homens com profecias, Deus levantou homens com poder, e a igreja do Senhor cresceu porque Deus resolveu se mover na face da terra. Os tempos mudam, mas o Deus é o mesmo, nosso Deus é o mesmo. De Daniel é o teu Deus. Do profeta Daniel é o Deus do nosso tempo. Os tempos mudam, mas Deus é o mesmo. Deus ainda se manifesta através dos seus. Deus ainda dá soluções para esta terra através dos seus. Deus ainda apresenta projetos. Deus ainda apresenta a sua vontade. Deus ainda revela o seu querer através dos seus. Para o rei, ele deu apenas o sonho para serem. Nos escolheu, Deus nos chamou, porque Deus, Ele quer trabalhar, Ele quer se mover, Ele quer se manifestar. Deus quer governar através da igreja, Deus quer se manifestar através de mim, através de você, e é por isso que Ele nos chama para si, é por isso que Ele nos coloca em lugares especiais, para que nós possamos, lá onde estamos inseridos, lá onde nós fomos plantados, revelar as coisas de Deus para o mundo perdido, revelar as coisas de Deus para aqueles que não conseguem entender, aqueles que não compreendem, aqueles que ainda estão confusos, mas para que Deus possa fazer isso, para que Deus possa se manifestar na terra, para que Deus possa governar na terra, primeiro Ele precisa estabelecer o seu governo na sua igreja. Deus precisa governar a sua igreja. Nós, igreja do Senhor, precisamos aceitar o governo sobre nós. Ele vai nos usar para que Ele possa ser levado a outros. Deus aqui nessa terra precisa se deixar ser governada pelo Senhor. Meu irmão, não, já falhou. Os homens já falharam, a ciência estava de joelhos diante do Covid-19. Os homens estavam sem esperança, e nós vivemos dias de desesperança. Nós vivemos dias de pavor, nós vivemos dias de medo. E a solução está na mão do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, porque há um Deus nos céus. Deus chama a sua igreja para, com coragem como Daniel, levantar a sua voz em meio às autoridades, se for preciso, e dizer: não tenha medo, porque há um Deus dos céus. Não fuja, porque há um Deus nos céus. Não atente contra a sua vida, porque há um Deus nos céus. A igreja precisa assumir este compromisso, assumir esta missão de fazer a diferença no lugar onde Deus nos colocou, qualquer que seja ele. Mas Ele precisa governar primeiro na sua igreja. Ele precisa dominar primeiro a minha vida. Ele precisa primeiro revelar-se. E nós podemos e precisamos, como igreja, abrir os nossos olhos. E eu quero falar sobre pelo menos 3 aspectos onde Deus precisa governar. Onde Deus precisa governar a minha vida. Onde Deus precisa governar na tua vida, para que nós possamos ser verdadeiramente agentes de Deus aqui nessa terra. Porque se o governo é dele, se Deus quer governar a terra, Ele vai governar a minha vida, para depois, através de mim, governar aqui nessa terra, através de mim, levar solução aqui nessa terra.
E a primeira coisa que Deus precisa assumir o governo na nossa vida é sobre os nossos pensamentos. A maior das atuais é o nosso pensamento. Você já percebeu? Você pega o teu celular e abre lá num aplicativo no Facebook. No Facebook tem uma perguntinha lá: o que é que você está pensando? O pensamento se tornou a maior campo de batalhas, porque a Bíblia já nos diz no livro de Romanos 12:2, meus amados irmãos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia está dizendo que nós precisamos, ou que nós podemos, ou que o nosso pensamento pode ser mudado. A Bíblia está dizendo que o nosso entendimento pode ser mudado. E a expectativa da palavra de Deus, entrando no nosso coração, ela mude. Já transformados pela renovação do vosso pensamento. Então o nosso pensamento pode ser mudado. Então o nosso entendimento pode ser mudado. Deus está dizendo, pode mudar isso aí. Mas Ele também conhece muito ser mudado. Ele também sabe que o nosso entendimento pode ser mudado. E é por isso que nos dias atuais, a grande batalha, ela não acontece mais nas ruas, templos. A grande batalha hoje acontece dentro da mente. A única batalha, o único lugar onde o inferno ele pode oferecer resistência a Deus, o único lugar onde ele tem chance, o único campo de batalha onde ele pode talvez ser vencedor, é no nosso pensamento, é na nossa mente. Uma vez, quando eu era pequeno, nós íamos na igreja, o pastor começava o culto. Boa noite, irmão. Já caía 3, 4 endemoniados. Já o Satanás. A estratégia do inferno mudou. Estava ouvindo uma vez o pastor lá do Pará, o pastor José Benson, 50, 60 anos de ministério. E ele falava assim, um dia eu fui orar a Deus, que eu estava preocupado. Porque quando no começo do ministério a gente começava a orar e manifestava demônio para tudo que é lado, e a gente expulsava o demônio, ele ia embora e as famílias eram libertas. E era uma parte mais fácil de trabalhar, porque o diabo, você diz, vai embora em nome de Jesus, e ele tem que ir, não tem outra chance, ele já perdeu. Entrou, manifestou, perdeu. Ele disse, o tempo passou e agora eu oro igual, eu sou igual, eu busco a Deus do mesmo jeito, eu sirvo a Deus do mesmo jeito, ainda com fidelidade. E agora ele falou, é difícil aparecer um capeta aqui, outro ali, não manifesta mais. Ele está preocupado, eu orei a Deus, Deus, o problema é comigo, o problema é comigo. Esse Deus me respondeu, eu disse, não, meu amigo, é que o inferno mudou de estratégia. E no tempos em tempos a gente vê o inferno mudando as suas estratégias. Porque quando a igreja avança, o inferno retrocede, mas se o inferno avança, a igreja é quem retrocede. Então ele começou a mudar. A estratégia do diabo era o rock and roll. Daquilo que veio de Deus, porque todos é de Deus. O diabo não tem nada, ele não fez nada, não produziu nada. Seria um instrumento de louvor ao Senhor e o diabo perdeu. Depois ele fez as festas, nós também fizemos as nossas festas, e ele perdeu. A alegria do Senhor é a nossa força. Estratégias para tentar nos tirar de Deus, para tentar esfriar a igreja, para tentar nos calar. Ele vem perdendo de tempos em tempos, mas a estratégia do pensamento, porque ele sabe que o pensamento pode ser mudado. Irmão, aqui governa o meu corpo. O que domina a nossa mente governa o nosso corpo. E é por isso que a batalha está no campo de filosofias, pensamentos. O homem nunca parou tanto para pensar como nos dias de hoje. Nunca foi discutido tanto ideologias, nunca foi discutido tanto ideias, nunca foi discutido tanto pensamentos como tem sido feito. Campo de batalha dos dias atuais. E Satanás ardiloso, ele tem trazido, ele usa
Existe uma verdadeira guerra cultural acontecendo hoje no nosso Brasil, no mundo todo. Uma verdadeira guerra cultural pelo poder, pelo domínio do pensamento do homem, pelo domínio do entendimento do homem, porque o inferno também sabe. Pensamentos diferentes da palavra de Deus, vão incutindo ideias diferentes da palavra de Deus, e nós como igreja do Senhor, às vezes entramos em crise, porque não sabemos mais também em quem acreditar, não entendemos porque não detemos o conhecimento da palavra de Deus, e às vezes a palavra de Deus, para nós que somos os salvos, parece loucura, como os ímpios. Irmãos, eu fico apavorado, fico com medo, quando alguém que se diz igreja do Senhor, vê a palavra de Deus como uma loucura, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Mas os homens dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado. Os homens dizem que os valores da família, os valores que Deus criou, os valores bíblicos de Deus, é algo do passado, é ultrapassado. Mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem. E a batalha acontecendo todos os dias lá na nossa casa, ela está acontecendo todos os dias lá no nosso trabalho, todos os dias na nossa mão. Nós somos inundados com pensamentos contrários à vontade de Deus, contrários à palavra de Deus, e se não vigiarmos, meu irmão, quem vai governar a nossa mente é o inferno. Quem vai governar a nossa mente é o pensamento humanista e não o pensamento divino. Nós aprendemos desde pequenininho que os grandes filósofos, aqueles que sabem, que entendem a humanidade, são os filósofos gregos, os romanos, aqueles que nós aprendemos nos nossos livros da escola. Eles vêm travestidos de sábios, eles vêm travestidos daqueles que entendem de tudo, que dizem que a vida não existe, vida após a morte, e nós ficamos pensando pensamento. Nos dias atuais isso está mais aflorado. A guerra cultural, nós temos no nosso Brasil quase 90% de cristãos. Nós somos guiados e regidos pela cultura judaico-cristã, a cultura bíblica, de valores bíblicos, de valores que vêm da palavra de Deus. As nossas leis, elas têm a origem na Bíblia. Tudo que acontece no nosso Brasil tem origem na Bíblia, que é a verdadeira verdade. Essa é a verdadeira verdade. Mas eles querem derrubar isso. Eles querem quebrar os conceitos. Eles querem mudar o pensamento. É uma guerra pelo pensamento. É uma guerra pelo posicionamento. Porque aquilo que domina a minha mente, ele governa o meu corpo. Então essa cultura do pensamento humano, essa cultura greco-romana que não deu certo nem para eles, porque é uma sociedade que não deu certo, que faliu, que não prosperou, que se acabou, agora ela renasce lá das cinzas e confundir a igreja do Senhor. Eu não tenho tempo de falar muitas coisas. Filosofia, uma ideia das escolas que dizem que a criança, o pensamento humanista, a criança ela não deve sofrer influência do mestre. O mestre não deve influenciar a criança no seu crescimento, no seu aprendizado, mas o mestre deve apenas conduzir a criança, porque a criança já detém o conhecimento dentro de si. Eles dizem que a criança ela precisa ser conduzida de uma jornada de autoconhecimento. Autoconhecer, então o mestre não pode influir, não pode influenciar, ele só conduz. A criança vai decidir o que ela quer ser. A criança decide como vai ser. A criança é que é a senhora de si mesma. Ninguém pode influenciar, ninguém pode interferir. Pensamento humanista, pensamento do inferno, porque a Bíblia que nós cremos e a Bíblia que nós pregamos, ela ensina o caminho em que ele deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. E nós vemos culturas humanistas, a Bíblia diz, não há não está mandando espancar ninguém, está mandando corrigir, está mandando ensinar o caminho, está mandando conduzir com prudência, segundo os valores da palavra de Deus. E essa cultura greco-romana,
A cultura humanista, o pensamento humanista, dá o nome que quiser dar. Outros tipos de filosofias se colocam como os senhores da verdade. Eles se colocam como os senhores do progressismo, que agora as coisas têm que ser diferentes. O mundo mudou, verdadeiramente o mundo mudou, mas a palavra do Senhor permanece. A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Do pensamento, estão produzindo pensamentos, teologias furadas, vestidas de palavra de Deus, vestidas de vontade de Deus. Como pode uma teologia, algo ser de Deus, se ela afronta diretamente a palavra de Deus? Como pode ser algo de ser entendido como sendo de Deus, se a Bíblia fala que é diferente? Deus é amor, mas Ele também corrige aqueles a quem Ele ama, a Bíblia diz. Deus corrige aqueles a quem Ele ama. O amor de Deus não é permissivo. A prova do amor não é deixar a pessoa fazer o que quiser. A prova do amor é cuidar com zelo, é transmitir valores e verdades. Isso é que prova, é um amor de Deus. Prova o seu amor para conosco quando deu o seu único filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, mas tem que crer, se não crer não dá. Não existe esse amor permissivo que eles pregam aí. Todas as formas de amor são válidas. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que existe apenas uma forma, apenas um meio, apenas um jeito. Então a guerra está dada no pensamento, e eles vão incutindo coisas na nossa mente, irmão, através do filme. É um filme bonitinho, a novela, você fala da novela, né? Faz 12 anos que eu prego aqui nessa igreja, 12 anos que eu falo de novela. 12 anos, principalmente das novelas da Globo. E vou falar sem medo. Começa lá, porque é sempre a mesma, o roteiro é o mesmo, irmão. Muda os personagens, muda a historinha, mas o roteiro é o mesmo. Parece lá um casalzinho, felizinho, tudo bem, no começo da novela, e se amam loucamente. Aí lá de um capítulo para frente aparece uma terceira pessoa. Ou é o ex-namorado, ou a ex-namorada. E aquela pessoa que aparece, ela se torna a pessoa mais querida de todo o universo. Uma pessoa meiga, amável. E ela volta apaixonada por aquele homem que foi o namorado da infância dela. E ela é tão querida e ele é maravilhoso, mas a esposa dele agora se transforma numa megera. O crente está no domingo à noite, Senhor, e na segunda-feira está na frente da TV dizendo: larga ela, essa miserável, separa que não tem problema nenhum, quem te ama mesmo é aquela lá, ó. Para com isso, o que tem a ver? Não tem nada a ver, não precisa ser assim, relativizando os valores bíblicos. Todos os dias nós somos inundados com informações para mudar o nosso pensamento. Meus irmãos, deixe-se transformar o pensamento, mas coloque nele o pensamento dos céus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, a verdadeira verdade. Deus precisa governar os nossos pensamentos. Daniel estava cercado de sábios, Daniel estava cercado de homens que diziam conhecer a verdade, e ele estava sozinho. Mas sozinho ele foi diante do rei e disse: rei, oferecer. Rei, o que você precisa, aquele pensamento não resolve, é uma mentira. Rei, não tem astrólogo, não tem sábio, não tem nada, não tem ninguém que possa te dar o que você precisa, mas eu estou aqui para te dizer que há um Deus nos céus. Há um Deus nos céus, e esse Deus dos céus se revelou, e esse Deus dos céus é que está falando, e Ele está de Deus para trazer o pensamento dos céus aqui nessa terra. Eles querem nos calar. A igreja por vezes se cala. Ela se cala porque ela tem medo de confronto. Se falar sobre a segunda situação, Deus precisa governar também as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos. Porque uma igreja que não quer o que Deus quer não poderá ser usada para estabelecer o seu governo. Olha aqui, irmão. Eu bem sei, diz o Senhor. Nós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, o fim que esperais. Deus está dizendo: eu tenho planos para você e é bom. Eu sei o que você precisa.
Eu sei o que você deseja, eu sei o que é a tua necessidade. E a Bíblia ainda nos diz: a boa, a vontade de Deus é agradável. Ora, irmão, se a vontade de Deus, se o nosso Deus é o nosso Pai dos céus, se o nosso Deus é um Deus de amor, se nós cremos e somos a sua igreja, se somos regidos por Ele, porque insistimos ainda em querer coisas contrárias à vontade de Deus? Como pode nós estarmos lutando contra Deus, guerreando pelas nossas próprias vontades? Nós simplesmente não aceitamos o que Deus nos dá, não aceitamos o que Deus nos coloca, não aceitamos o que Deus nos oferece, porque temos os nossos próprios planos, temos os nossos próprios sonhos, e tudo o que queremos é que Deus pegue a nossa lista de desejos e seja o nosso fiador e venha nos ajudar. Deus venha resolver as minhas vontades, Deus venha conceder os meus planos. Deus, olha o que eu estou te pedindo, eu estou orando, eu estou fazendo jejum, eu estou pedindo. Deus, resolve, Deus, atenda a minha vontade. Andar como Paulo, que abriu mão de todos os seus desejos, que abriu mão de todas as suas vontades, que de Deus, e ele estava tão imerso em Deus, tão imerso em Cristo, que chegou um dia que ele disse: agora já não vivo, dizendo, agora é Deus que manda aqui, agora é Jesus, agora eu quero o que Ele quer, o meu desejo é o desejo dEle, a minha vontade é fazer a vontade dEle, porque eu estou em perfeita sintonia com os céus. Deus pode se manifestar através de mim, governar as nossas emoções, governar os nossos pensamentos, para que a igreja do Senhor possa fazer a diferença nessa terra, para que Deus possa se manifestar nessa terra. Nós precisamos, Deus, através do Espírito Santo, governe as nossas emoções, entregar para Ele os nossos planos, entregar para Ele os nossos sonhos, não para que Ele resolva. Porque, meu irmão, entregar para Deus o nosso plano não é dizer, ó, já entreguei para Deus e Ele vai fazer para mim. Não! Entregar para Deus, e Deus, se o Senhor fizer, fez, se não fizer, qual que é o teu sonho? Qual que é o teu projeto na minha vida? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer comigo? Com a minha casa, com a minha família, no meu trabalho? Por que é que eu estou nesse trabalho? Por que é que eu estou aqui? O que o Senhor quer? O que eu posso fazer a partir daqui? A partir do lugar onde o Senhor me inseriu? Nós precisamos ser governados. Ligado ao primeiro. Porque aquilo que domina a minha mente também governa o meu corpo. Aquilo que domina o meu pensamento, ele governa o meu corpo. Quando alguém pensa em namorar, só pensa em ouro. Quer comprar uma roupa nova para impressionar a namorada, quer comprar um perfume novo para impressionar a namorada, quer fazer tudo porque só está pensando naquilo. Só pensa naquilo. Quer comprar um carro novo? Olha aqui, irmão. A gente tem que cuidar até para pensar perto do Facebook, você já percebeu? Você conversar com alguém, eu estava sonhando em trocar de carro. Ali a pouquinho começa a aparecer propaganda de carro no teu celular. Você fala assim, minha meia está furada. Começa a aparecer propaganda de meia. O nosso pensamento, tudo que a gente pensa, se a gente pensa alto, ele já vem oferecendo para que nós possamos satisfazer as nossas vontades. Mas nós precisamos deixar Deus governar as nossas emoções, os nossos sonhos, os nossos desejos. E o terceiro, a terceira coisa que nós precisamos deixar Deus governar é as nossas atitudes. Do Espírito Santo. A igreja do poder tem o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes. A igreja do Senhor é guiada, dirigida, direcionada pelo poder de Deus, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, aquele que nós cantamos aqui, quão grande é o meu Deus. Todos vão ver aqui quão grande é, meu Deus. Nós falamos de Deus, das coisas de Deus, dos valores de Deus, da palavra de Deus, mas nos calamos quando não queremos confronto. Nos calamos porque não queremos enfrentar batalhas. Nos calamos porque não queremos gerar atrito. Nos calamos porque temos medo do confronto. Temos medo do enfrentamento. Então nos colocamos, povo de Deus e generais,
olhando para o vale, o gigante zombando, o gigante falando, e os generais estavam com os seus escudos, com as suas espadas, estavam preparados, treinados, com as suas armaduras, mas não ousavam descer lá no vale, porque eles tinham medo do confronto, eles tinham medo de enfrentar o gigante. Então Deus precisou levantar alguém. Deus chamou o menininho Davi. Deus chamou Davi porque Deus não ia deixar aquela coisa daquele jeito. Deus não ia. Que Deus se move, Deus age. Ele podia mandar um anjo com uma espada de fogo e acabar a carraça daquele gigante. Ele podia dar um infarto fulminante e acabar com a vida daquele homem. Ele podia mandar um leão, um urso. Deus podia mandar uma tempestade, um vento, abrir um buraco no chão, como ele já tinha atrás. Deus tinha muitas coisas que ele podia fazer, mas Deus, ele se move através dos céus. Deus se manifesta através dos céus. Então ele achou a Davi, o homem segundo o seu coração, e disse: Davi, pega a tua funda e a tua pedra, porque nós vamos derrubar o gigante. Nós temos algo para fazer, eu vou fazer algo. Deus libertou o povo. Deus livrou o povo das mãos de Golias. Deus tirou o povo do opróbrio. Deus tirou o povo da vergonha. Deus se manifestou. Um Deus nos céus. Davi, com o conhecimento cheio de Deus, cheio do Espírito, o seu coração governado, as suas atitudes governadas por Deus, porque Deus deu a ordem: desce lá e acaba no vale, e lá o gigante tombou, porque Deus estava. Deus se manifesta, Deus se move, Deus age através da sua igreja. A gente fica orando a nossa nação. Ó Deus, traz a tua justiça. Ó Deus, faça alguma coisa. Ó Deus, se mova. Ó Deus, aconteça. Ó Deus, realize. Ó Deus está dizendo: eu te dei talentos, eu resolvo os problemas, eu abro o mar se for eu que dirijo. Deus está dando a ordem para a sua igreja. É a nossa vez, nós somos os Daniéis do nosso tempo. É a nossa vez de nos levantar e dizer: há um Deus nos céus, há um Deus nos céus, para que o céu se manifeste através da igreja. Onde quer que Deus te coloque, irmão, Deus te chamou para ser a igreja lá na tua casa, para que quando Golias se levantar na tua casa, você se coloque como Davi diz aqui: não, tem um Deus do céu, você vem 13 quilos só a ponta, eu não estou nem aí com a tua armadura, não estou nem aí com a tua experiência, não estou nem aí com a tua capacidade. Você vem com tudo isso, com os teus pensamentos humanistas, você vem com toda a tua lógica, mas eu vou até você, fazendo menção no nome do Deus dos exércitos. Tem um Deus no céu e você vai tombar, gigante. Tem um Deus no céu e você vai tombar, Davi. Deus no trabalho, Deus nos coloca lá na nossa escola, não é para ficar lá como mudo, não é para ficar como morto, porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Por isso que Ele ressuscitou a Lázaro. É para falar, é para nos posicionar, é para nos levantar, cheios da presença de Deus e do Espírito, nossos pés, e manifestar a presença e a glória de Deus aqui nessa terra. Nenhum sábio, irmão. Sabe o que eu fico pensando? Por que a gente acredita mais nos sábios lá do mundo do que nos sábios da palavra de Deus? A maior filosofia está aqui. Nós temos um livro inteiro de sabedoria. Salomão, o sábio dos sábios. Procura em Jó, você vai encontrar filosofia. Por que a filosofia bíblica é desprezada? Por que a filosofia bíblica é deixada de lado? Porque eles querem dominar a nossa mente. O inferno quer dominar a nossa mente. O inferno quer nos fazer calar. O inferno quer nos fazer duvidar. O inferno quer nos fazer ter medo. O inferno quer nos fazer retroceder. Mas nós não somos dos que retrocedem. Assim diz a palavra do Senhor. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que permanecem. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos os Daniéis do nosso tempo. Nós somos os Davis do nosso tempo. Deus está nos chamando para que nós sejamos. Deus não vai mandar um anjo, irmão. Deus não vai mandar ninguém.
A gente vê alguém passando por necessidade, Deus envia alguém lá para fazer alguma coisa. Se Deus mostrou um gigante para você, pega a tua funda e vai. Ah, mas eu não vim para matar gigante, pega a tua funda e vai. Porque é o Deus que chama, Ele é fiel para fazer cumprir. Deus está se revelando no nosso tempo. Deus está se movendo no nosso tempo e nós precisamos ocupar espaços estratégicos para que o governo de Deus se estabeleça. Eu tenho visto nos últimos anos um movimento de Deus. Deus está se movendo e levantando homens e mulheres em movimentos diferentes, em áreas diferentes, em situações diferentes. Na psicologia, Deus está levantando homens. Na medicina, Deus está levantando homens. Nos trabalhos, Deus está levantando homens. Na política, Deus está levantando homens e mulheres. Em todos os lugares, Deus está levantando os seus, os Davis que se colocam de pé, que têm a coragem de descer lá no vale e dizer: gigante, agora acabou, porque tem um Deus dos céus. Agora você não vai mais falar sozinho, porque tem um Deus dos céus. Ele me enviou aqui, eu vou acabar com a tua raça. Davi foi corajoso. Onde estão os corajosos do nosso tempo? Onde estão aqueles que vão fazer a diferença do nosso tempo? Onde estão os Daniéis que tinham o poder de mandar matar sem ter que explicar nada para ninguém? E olhar nos olhos do rei e dizer: rei, não é você, existe um Deus dos céus e Ele disse o que Ele vai fazer. Onde é que a igreja do Senhor vai se levantar de verdade? Deus está contando comigo e com você, irmão, para mudar a realidade da nossa casa. Deus está contando comigo e com você para mudar a realidade da nossa rua, para mudar a realidade do nosso bairro, para mudar a realidade da nossa cidade, para mudar a realidade do nosso estado, do nosso país, para mudar a realidade desse mundo. Deus está contando comigo e com você. Quando a igreja do Senhor começar a se mover através da justiça de Deus, sabe o que nós fazemos, irmão, para manifestar a justiça de Deus? Quando eu compro alguma coisa, eu compro segundo a justiça de Deus. Quando eu dou uma palavra, eu prometo alguma coisa, a minha palavra tem o valor do reino de Deus, porque eu faço parte do reino de Deus, e lá não é o reino da mentira, mas é o reino da verdade. Eu me movo e sou a igreja do Senhor, e venço o inferno todas as vezes em que eu faço algo segundo a justiça dos céus. Eu estou proclamando a justiça de Deus, é quando eu dou um bom testemunho, porque eu estou levando o reino de Deus. Eu sou um agente de Deus aqui nessa terra. Deus quer se mover, Deus tem grandes coisas para fazer, cada um numa parte. O que eu vou fazer sozinho? Eu não sei. Davi derrubou um gigante sozinho. Davi não podia nada, mas é Deus quem faz tudo. Fica de pé em nome de Jesus. Deus governará através da igreja, homens e mulheres cheios do Espírito Santo da terra, e dizendo que há um Deus no céu. Há um Deus no céu, mas Ele precisa primeiro governar a minha mente. Ele precisa primeiro governar o meu pensamento. Nós temos a solução para este mundo perdido, não é por conta daquilo que nós somos, mas é por conta daquilo que nós temos, e nós temos a Jesus. A solução é Jesus. Nós conhecemos o caminho, Jesus é o caminho. Precisa se mobilizar, se movimentar. Não adianta nós sermos muitos, não adianta nós termos os nossos escudos, nos dar dons, talentos, não adianta nós termos recursos, se nós ficamos em cima do monte, com medo do gigante que está sozinho, esbravejando lá no vale. Não adianta Deus nos capacitar, não adianta Deus nos dar coisas, não adianta Ele resolver os nossos problemas, não adianta Deus continuar dando nós pedir a unção e poder de Deus, se no momento do confronto nos calamos e fugimos. Deus quer fazer algo extraordinário através de mim e de você. Deus precisa de Davis que não tem medo. Deus precisa de Daniéis que vão entrar diante do rei e dizer: se viver, vivi, mas se morrer, morri, mas eu vou lá. Quem sabe não é para esse tempo que Deus tem nos levantado. Quem sabe não é para isso que Deus nos chamou para ser a sua igreja. A solução do mundo perdido está na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não por causa do que a igreja é, mas por causa do Senhor que a conduz.
A instituição não vai fazer nada. Igreja, instituição, igreja, prédio não vai fazer nada. A verdadeira do Senhor, homens e mulheres chamados e escolhidos por Deus, homens e mulheres vivendo a justiça de Deus e do reino de Deus, homens e mulheres firmados no pensamento bíblico, que são regidos pela palavra de Deus, que não tem a sua opinião moldada por influencer digital, que não tem a sua opinião moldada por um ou outro sábio, aquele que se diz entendedor e conhecedor, mas o seu pensamento é moldado segundo os valores da com coragem e ousadia. São esses Daniéis que vão provocar a mudança que nós tanto queremos. São os Davis corajosos. A presença de Deus e o mandamento do próprio Deus é que farão os gigantes tombar e trazer libertação e liberdade e mudança de vida. Onde está a igreja do Senhor? Nós precisamos nos levantar lá onde Deus nos colocou, com coragem e ousadia. Quando Davi disse: eu vou lutar contra esse gigante, eu vou vencer esse gigante, os seus irmãos riram dele. Os irmãos de Davi zombaram dele. E eles disseram: nós bem sabemos que a tua ideia é outra. Você está com uma segunda intenção. Você está com uma intenção. Você vem aqui, você só queria mesmo era ver a guerra. É bem isso que você quer. As pessoas que não conhecem, que não vivem segundo o reino de Deus, elas não vão poder entender o mover de Deus, o agir de Deus, o que Deus está fazendo. Mas, meu irmão, Deus está fazendo. O gigante não era para Davi vencer. Todos aqueles generais, todos os soldados, todos os guerreiros, eles eram todos do exército. Que venceu, mas foi o próprio Deus. Mas eles foram vencidos pelo medo, porque colocaram na mente deles o pensamento de que o gigante era invencível. As histórias diziam que o gigante era invencível. Os homens, os entendedores de guerra e de batalha diziam: esse gigante ninguém pode. Olha a habilidade dele, olha a armadura dele, olha o escudo dele, olha a lança dele, olha a força dele. E então eles produziram um sentimento de medo no coração do povo de Deus, porque aquilo que domina a minha mente governa o meu corpo. Então eles não tiveram. Davi, um homem que era movido. Davi, um menino que era ousado e obedecia e fazia o que Deus tinha que fazer, porque acreditava e confiava. E através de um menino, Davi, Deus trouxe um grande livramento para aquele tempo. Irmão, tem livramento que vai acontecer quando você se movimentar. Tem livramento que vai acontecer quando você assumir a tua posição. Tem situações que só vão mudar quando você olhar nos olhos do rei com coragem e dizer: não é você que manda, tem um Deus no céu. Tem um Deus no céu. A sociedade vai mudar, as coisas vão ficar diferentes quando a igreja do Senhor assumir o seu papel, quando a igreja assumir o compromisso e começar a propagar, não só com palavras, mas com atitudes. Quando Deus governar o nosso pensamento, quando Ele for o Senhor das nossas emoções, dos nossos sonhos, dos nossos planos, quando Deus governar as nossas atitudes, então haverá uma esperança. Então haverá uma esperança. Deus não vai mandar um anjo para resolver as coisas. Ele tem a sua igreja. Ele conta comigo e conta com você. Ninguém, ó rei, ninguém. Respondeu Daniel e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos, nem ninguém. Ninguém tem a verdade. Todos vivem na mentira. Todas as ideias, todas as ideologias, todas são mentiras. E Ele é o Deus da verdade. Mas há um Deus dos céus e a verdade mora com Ele. Há um Deus dos céus e Ele revela a verdade.
e é Ele quem faz os tempos, e é Ele quem levanta reis. E Daniel falou: é Ele quem levanta reis, é Ele quem derruba reis. O governo está nas suas mãos, o governo pertence a Ele, e Ele se manifestou através dos seus.